Ontem tivemos um dia movimentadíssimo e incrível. Na parte da manhã, dedicamos-nos ao Graciliano Ramos, à tarde ao Josué de Castro. E hoje teremos a gratíssima oportunidade de dedicarmos a este grande intérprete do Brasil, Celso Furtado. Então, um momento de muita emoção para todos nós. E contar aqui com o professor Maurício Coutinho, que fará a moderação da mesa, nossa querida Rosa Freire da Aguiar. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Instituto de Economia, Rosa. É sempre um prazer tê-la aqui. E o nosso querido professor e decano, professor Wilson Cano, professor que tem nos ajudado em todos os momentos e sempre participado aqui de nossas comemorações, de nossos seminários, de nossas reflexões neste momento difícil que atravessamos. Eu tenho que dizer para vocês que, infelizmente, não contaremos com a presença do Francisco Oliveira. Ele viria, mas estava tudo, na verdade, combinado, mas ele teve um problema de saúde, né? Já tem uma certa idade, mas ele fez questão de nos enviar uma carta para que lêssemos aqui no início desta exposição. Então, eu vou apresentar aqui para vocês e vou ler junto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo me acertar. Tá aqui. Muito bem. Então, Francisco de Oliveira diz o seguinte: primeiramente, explico minha ausência. Excelente. Primeiramente, explico minha ausência. Estive hospitalizado nos últimos dias e, embora já recuperado, minha mobilidade e disposição física estão reduzidas. Mas, afetiva e intelectualmente, me sinto presente. Agradeço o convite do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP e do IE Unicamp, que me chegou pelo professor Alexandre Barbosa, para participar dessa primeira jornada Intérpretes do Brasil, especificamente para debater e lembrar Celso Furtado e a criação da SUDENE. Muito da minha vida intelectual devo a Celso, todos sabem. Na época em que vivemos, não apenas os exemplos intelectual e ético dele nos surpreendem, mas seu republicanismo também. Não sei se minha memória me trai, mas Rosa poderá me auxiliar nisso. Salvo engano, Celso poderia receber salário pelo DASP e também pela SUDENE, pois não havia na época impedimento legal. Mas lembro que ele abriu mão de uma das remunerações. É um detalhe, em meio a tantas coisas que eu poderia lembrar, mas inspira qualquer um de qualquer idade. No momento em que o setor público e os servidores são mais atacados, no momento em que os jovens novamente se levantam, vale a pena dizer que um dos grandes intérpretes do Brasil, Celso Furtado, representava as principais características destes atores: a ousadia e a racionalidade pública. Francisco de Oliveira. Muito bem, então eu vou deixar aqui a mesa, sentar-me ali na plateia e desejar a todos um feliz encontro, uma feliz reflexão e obrigado novamente, Rosa e Wilson, pela presença aqui. Bom, vamos à sessão imediatamente. É uma sessão sobre Celso Furtado e a criação da SUDENE. Teríamos a participação do Francisco de Oliveira, não veio, mandou uma carta muito afetiva. E teremos, então, participação de Rosa Freire de Aguiar e Wilson Cano. Rosa falará primeiro, depois Wilson Cano. Os dois não necessitam de apresentação, mas eu queria apenas dizer que Rosa tem sido uma curadora, entre outras coisas, e sua atividade profissional intensa de tradutora, ela tem sido uma curadora excepcional do legado intelectual de Furtado.
tanto defende isso no Centro Internacional Celso Furtado, como tem feito através de publicações. E só para aguçar a curiosidade de vocês, esse ano nós teremos mais 2 trabalhos baseados nos arquivos de Furtado. Um é diários intermitentes, diários anotados pelo Celso Furtado ao longo de vários momentos da vida, e depois ainda nós teremos, entre esse ano e o próximo, uma publicação de um volume alentado de cartas de Celso Furtado. Tudo isso organizado pela curadoria, digamos assim, eficientíssima da Rosa. De modo que Rosa tem tido um papel de destaque na preservação da memória furtadiana, e muitas coisas teremos pela frente, mas acho que o Alexandre vai falar um pouco sobre isso à tarde também, sobre as perspectivas que se abrem nesse fronte de estudos a respeito de Celso Furtado. O Wilson Cano, eu fico constrangido em falar, colega, estudamos todos com ele, mas talvez, para quem não saiba, nessa mesa sobre Celso Furtado e a criação da SUDENE, além de um conhecedor de Celso Furtado, o Wilson Cano é um especialista antigo e sempre renovado na temática da economia regional. É um estudioso da economia regional, tanto em aspectos históricos quanto os desdobramentos da economia regional, e particularmente da economia regional brasileira. E, nessa medida, uma pessoa indicadíssima para nos falar dos dilemas do Nordeste e das questões relacionadas à origem da SUDENE, desenvolvimento da SUDENE, evolução da SUDENE. De modo que o Wilson, eu tenho impressão, antecipo, mas ouviremos todos o que ele tem a dizer, estará no seu porto seguro, digamos, de desenvolvimento regional, voltando a um caso que é um caso específico, muito bem estudado por ele, que é o caso do nordestino e de criação da SUDENE, que envolve o nosso personagem da sessão de hoje, que é Celso Furtado. De modo que passo a palavra à Rosa, Rosa expõe, depois o Wilson expõe, abrimos para debates posteriormente, ok? Bom dia, boa tarde. Bom dia a todos. Agradeço muito. Vou fazer um rápido agradecimento ao Alexandre Barbosa, que tem sido meu tutor em vários pontos de vista, sobretudo dos arquivos de Celso, que foi quem me convenceu e fiquei convencidíssima e adorei. Alguns de vocês já devem saber, os arquivos de Celso estão sendo doados breve ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e isso graças ao empenho de várias pessoas aqui presentes. Entre essas pessoas eu destaco a Beth, que é a grande dama dos arquivos do IEB, ao Paulo Iumati, mas sobretudo ao Alexandre, que encaminhou todo esse pedido meu, e em breve eles estarão lá, e que também, a partir dali, a gente travou uma amizade muito mais sólida, e ele então me convidou para vir aqui, esse seminário que ele colocou como IEB/IE e Sanfran. Eu achei muito simpático chamar a faculdade do Lago São Francisco de Sanfran. Ainda teve um amigo meu que disse, mas Sanfran não é São Francisco, na Califórnia? Eu digo, não, esse Sanfran é outro, é o Sanfran do centro de São Paulo. Bem, enfim, rapidamente, eu retomei um pouco, eu não sou muito de falar, eu tenho medo de falar e me perder um pouco, então eu sou mais da escrita. Eu escrevi um texto que eu vou tentar ler. É um pouco umas reflexões que eu já fiz, lá se vão 10 anos, quando a SUDENE fez 50 anos, agora ela já está fazendo 60, vai fazer em dezembro 60 anos, mas agora tem um outro olhar sobre isso, porque nesse meio tempo eu li a correspondência de Celso, trocada toda essa época que foi entre 58, quando ele voltou do exterior,
para idealizar e pôr em prática a SUDENE, dirigir a SUDENE, até 64, quando o projeto SUDENE e a idealização e digamos, a SUDENE em plena marcha, foi abortada pelo golpe militar de março de 64. Então, esses 6 anos, há uma correspondência muito grande, que breve estará no IEB, e que eu li para efeitos desse projeto das cartas que eu publico ano que vem pela Companhia das Letras, para não dizer qual é a editora. Então, várias vezes vocês vão ver, eu vou fazer isso, que vocês interpretem como aspas, que eu vou citar, haverá várias citações das cartas que eu li. Bom, vamos lá. Em setembro de 58, Celso já estava há 10 anos no exterior, como funcionário da CEPAL, durante 9 anos, e mais um ano fazendo o que hoje se chamaria de pós-doc, na Universidade de Cambridge, quando ele então resolveu voltar ao Brasil. Tem uma carta dele ao irmão Jorge Furtado, datada de Cambridge, em que ele escreve o seguinte: recebi uma carta de Roberto Campos, falando-me da minha nomeação para a SUMOC. A SUMOC, para os mais jovens, era a Superintendência de Moeda e Crédito, que era um setor do Banco do Brasil, que seria uma espécie de antecedente, os economistas estão aqui, talvez possam me corrigir se eu for falar bobagem, seria uma espécie de antecedente do Banco Central. Bom, e continuando essa carta, diz Celso: parece que quando me telefonaram, eu estava fora de Cambridge. Fiquei satisfeitíssimo de ter escapado desta. De fato, Roberto Campos tinha indicado o nome de Celso para assumir a SUMOC, em seguida uma mudança de Ministério da Fazenda do governo Juscelino Kubitschek. Ainda o irmão, ele diz, novamente aspas, estou decidido a voltar para o Brasil definitivamente. Ele já estava, portanto, há 10 anos fora do país. Mas pretendo dedicar-me a problemas de longo prazo. Aliás, sobre esse episódio da SUMOC, tem outra carta, dessa vez escrita de Celso ao Roberto Campos, também de Cambridge, em que ele diz em tom de gracejo, aspas de novo, estou definitivamente convencido de que meu anjo da guarda deve ser muito forte. Livrar-me de um desencontro telefônico e assim eu ficar livre desse abacaxi inqualificável que é a SUMOC, eu desconfiava que você cultivava o sadismo. Agora tive a prova. Ao terminar este livro, o livro a que ele se refere é o Formação Econômica do Brasil, que ele escreveu em Cambridge, isso sempre Celso escrevendo para o Roberto Campos. Eu estava convencido de que o problema fundamental a ser enfrentado nos próximos decênios é o dos desequilíbrios regionais. Meu desejo é poder dedicar-me a este problema nos próximos anos. Eu penso em termos de um verdadeiro plano a longo prazo, objetivando incorporar o Nordeste à economia brasileira. Essa frase, vocês vão ver, tem um peso muito específico em tudo que eu vou dizer em seguida. Esse plano deve ser concebido em termos nacionais e não com a visão localista que até hoje tem sido a de pretensos defensores de interesses do Nordeste. Tudo isso tem a ver muito com o que será a visão de Celso em relação ao Nordeste. Parece-me difícil realizar este trabalho estando no quadro da CEPAL. Por isso, a sua sugestão de um posto do BNDE me parece sedutora. Isso é para explicar que Roberto Campos, não tendo encontrado o Celso em Cambridge para colocá-lo na SUMOC, fez uma segunda oferta a ele, que foi uma diretoria do BNDE. Portanto, o Celso volta, aceita a diretoria do BNDE, isso em 58, ainda não havia o S do BNDE, mas impõe como condição ocupar-se exclusivamente do Nordeste. Ele diria mais tarde, numa entrevista, que era desejo seu antigo contribuir de forma decisiva para mudar o Nordeste, que, como vocês sabem, era a terra natal. Bem, assim que ele se instala no apartamento que ele tinha comprado lá no início dos anos 50, ali em Copacabana, ele trata do seu desligamento definitivo da CEPAL, onde ele estava desde 49. Prebisch ainda tenta chamá-lo para duas missões. A primeira seria que ele voltasse para Santiago para trabalhar com ele, Prebisch, pessoalmente, no estudo de um futuro mercado comum latino-americano. Celso não aceita. Ele então oferece a Celso uma segunda missão, que seria substituir Victor Urquide, que quem conhece a CEPAL sabe quem é um mexicano, alto quadro da CEPAL,
oferece a Celso substituir Victor Urquide na subsede da CEPAL no México. O Celso também não aceita e, de fato, se desliga de vez numa carta de despedida escrita em setembro de 58 ao Prebes. Bom, em meados de 58, Juscelino estava um pouco mais no meio do mandato, tinha criado um dos vários grupos de trabalho que ele criou, um deles era o GTDN, que era o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, e aparentemente o GTDN não estava andando, digamos, no ritmo acelerado de outros grupos de trabalho que Juscelino tinha criado. Neste mesmo momento, nesse mesmo ano, sobreveio uma seca terrível no Nordeste, que teria deixado quase 500 mil de flagelados. Bom, neste quadro todo, Celso então é chamado pelo embaixador Sete Câmara, que era chefe da Casa Civil de Juscelino, para fazer um estudo sobre o Nordeste. Bom, tem um encontro entre eles em janeiro já de 59, no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, que era o Palácio de Veraneio da Presidência da República. E aqui eu vou entrar uma outra coisa que para mim é muito fascinante, é o encontro de Celso e Juscelino. Eles não se conheciam, se veem pela primeira vez em Petrópolis, nesse Palácio Rio Negro, e, a meu ver, passou ali uma sintonia entre os dois. Celso teve, ele conta no livro de memórias dele, ele teve, grosso modo, uma meia hora, 40 minutos para expor um pouco o esboço do que seria um projeto, um plano de desenvolvimento do Nordeste. Evidentemente, ele agradou, o que ele falou agradou a Juscelino, que pediu então para ele detalhar aquele plano e que fosse no ritmo 50 anos em 5, quer dizer, que ele não ficasse se eternizando naquele projeto. O Celso acelerou. Exatamente um mês e meio depois, ele apresenta esse projeto numa cerimônia, numa sala do Palácio do Catete, superlotada. Eu tenho a foto, eu consegui recuperar a foto dessa cerimônia no Arquivo Público aqui de São Paulo. É inacreditável. A gente não imagina que uma cerimônia com o presidente da República pudesse ser uma sala lotada como essa sala. Ela está, evidentemente, lotada de todos os ministros, governadores do Nordeste, as bancadas parlamentares nordestinas, uma quantidade de jornalistas, de gente que você não sabe bem quem é, mas a sala está lotada. Lá no meio você vê uma figurinha, é Juscelino, ao lado de Juscelino você vê outra figurinha, é Celso, depois você vê uma outra figurinha que você reconhece pela careca, é Lote, lá no meio você vê uma calota, uma coisinha assim pequenininha, é Dom Helder, aquela figura franzinazinha assim, e lá atrás, eu não sei por que razão, Roberto Campos, quer dizer, de vez em quando você pensa assim, uma figurinha, aquela foi a chamada a cerimônia de lançamento da chamada Operação Nordeste. Eu já pensei muito nesse encontro, inclusive num seminário que o Alessandro Taviani organizou no Lago São Francisco, na São Fran, sobre o encontro de Juscelino e Celso. Sempre me impressiona o que passou ali entre os dois. Quer dizer, eles eram duas personalidades com mais diferenças do que semelhanças, isso é óbvio. Juscelino era aquela pessoa que eu não conhecia, quer dizer, mas pelo que a gente vê, lê, ouve falar, muito exuberante. O Celso era uma pessoa muito reservada, um sertanejo, mas pelas conversas que nós tivemos, por tudo que eu já li da obra de Celso, pelas anotações e textos, agora mesmo pelos diários que eu li, tem uma parte muito grande dos diários. O Celso foi muito assíduo nos diários dos anos JK. Eu me arrisco a dizer, não é gongórico o que eu vou falar, mas eu me arrisco a dizer que se a Operação Nordeste, que foi lançada naquele 17 de fevereiro de 50, eu acho que ela teve a envergadura que teve, porque, digamos assim, o primeiro, que foi Juscelino, que a lançou, sabia que quem ia realizá-la e comandá-la era o segundo, ou seja, era Celso. Quer dizer,
houve ali uma empatia entre os dois, e Juscelino, é outra coisa que eu vou dizer, que eu não quero dizer que é muito exagerado o que eu vou dizer, mas naquele momento Juscelino meio que entregou o destino do Nordeste a Celso, o que não é pouco, não é pouco. Quer dizer, eles não se conheciam, mas passou ali... O Chico Oliveira tem uma frase muito bonita que ele diz no documentário sobre o Celso. Ele diz que Juscelino comprou no Celso o entusiasmo e o otimismo que ele mesmo tinha. E eu acho que passa por aí, quer dizer, ele sentiu em Celso um otimismo que é o otimismo que ele próprio, Juscelino, tinha. Bom, tem uma outra coisa também, quer dizer, além dessa sintonia, tem uma coisa que Celso era aquele tipo de pessoa que ele... como se diz lá no Nordeste, ele dá uma briga, ele dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair, né? Então, Deus sabe a boiada que ele teve que enfrentar para levar adiante o projeto da Sudene. E tem uma terceira coisa que eu agora descobri, o Albert Hirschman, que vocês devem saber quem é, aquele fantástico historiador americano, economista, tudo que vocês quiserem. Ele tem um livro dedicado a Celso e ao Restrepo, o que foi presidente da Colômbia, em que ele foi várias vezes ao Nordeste na época da Sudene, e ele tem uma frase ele tem um trecho do livro dele que eu queria rapidamente ler. Deixa eu ver se eu já não estou exagerando, não. Em que ele tenta responder a pergunta que eu acho que muita gente se fez na época, quer dizer, por que Juscelino deu total apoio à Sudene, quando ele deve ter notado que a superintendência era tocada por seus adversários políticos, ou pelo menos pelos adversários de alguns de seus aliados políticos. E ele ensaia uma resposta que é a seguinte: uma razão é que a Operação Nordeste, como ele gostava de chamá-la, correspondia exatamente à imagem que ele, Juscelino, queria projetar do trabalho e do estilo de sua administração. Ela combinava com sua paixão pela modernidade e combinava com outras ambiciosas operações de larga escala que ele, Juscelino, tinha lançado, como o projeto de metas, o plano de metas, a Operação Pan-Americana e a construção de Brasília. Da mesma maneira, aí o Hirschman faz uma coisa meio literária, da mesma maneira, com a Sudene ele afirmava sua fé num grupo de cavaleiros do planejamento, em inglês é Planners Knights, jovens, idealistas, nacionalistas, e que iriam matar os dragões da ineficiência, do atraso, que tinham tanto protagonizado o feitiço do mal do Nordeste. Bom, enfim. De qualquer maneira, a Operação Nordeste, como vocês sabem, ela se desdobrou em 2 atos presidenciais. O primeiro foi o projeto de lei para a criação da nova agência, a Sudene, e o segundo foi um decreto imediato criando, já ali no Palácio do Catete, naquela cerimônia superlotada, o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, ou CODENO, que funcionou até a nova lei ser aprovada. A lei demorou muito, só foi votada em dezembro, quer dizer, de janeiro até dezembro de 59, ficou valendo o CODENO. A primeira reunião do CODENO foi em abril de 59, no Teatro Santa Isabel do Recife. Juscelino foi presidido por Juscelino, num discurso que agora eu também descobri, o ghostwriter do discurso foi Celso. Eu cotejei o discurso oficial de Juscelino e o rascunho de Celso, e obviamente, conhecendo Celso, eu senti a mão de Celso na hora em que há um apelo a Juscelino dizendo que, tendo em vista os principais, as prioridades que deveriam ser daquele ano, ele cita as prioridades que são... as prioridades são irrigação, abastecimento, investimentos industriais e investimentos públicos. Aí entra a cabeça de Celso. Todos eles exigirão concurso de especialistas, nem sempre fáceis de recrutar no Brasil. Daí que sejam bem-vindas a assistência técnica, aí é o raciocínio de Celso. Daí que sejam bem-vindas a assistência técnica das Nações Unidas, de organismos especializados, como a oferta feita pela França de enviar técnicos, bem como a Confederação Nacional das Indústrias. E aí, novamente, Celso, na boca de Juscelino. Juscelino faz menção ao curso que a CEPAL e o BNDES realizavam no Rio desde 56 para treinamento de técnicos em desenvolvimento econômico, que naquele ano, 59, seria ministrado no Recife. Aliás, isso é uma coisa que eu gostaria de insistir, porque há vários
economistas, historiadores econômicos, que de vez em quando vem a esse uma espécie de de um pensamento de que Celso não se preocupou com a educação nesses anos. Talvez não tenha se preocupado com a educação primária, com o jardim da infância, isso com certeza não, mas eu queria dizer que Celso sempre se preocupou muito com o que os economistas chamam de formação do fator humano, né? E ele sempre se preocupou muito com o curso de capacitação, de formação, inclusive de adultos. Quer dizer, no Nordeste, isso é claro, quem der uma lida nos planos diretores da SUDENE, nos resultados, nos relatórios anuais da SUDENE, verá a quantidade de cursos que houve na SUDENE permanentemente para formar desde técnicos de desenvolvimento, técnicos de planejamento, técnicos de projetos, simplesmente a quantidade de cursos da CEPAL, de gente da CEPAL que vinha, para vocês terem ideia, só neste ano de 59, passaram, e eram cursos integrais, não era curso de 1 mês, 2 meses, não, era curso o ano inteiro, em tempo integral. Só neste ano foram para a CEPAL, no Recife, quer dizer, foram dados no Recife, os cursos de lá contaram com Oswaldo Sum, que é o Aníbal Pinto, e Regino Botti, que eram 3 economistas-chefes da CEPAL, só neste ano. Bom, eu me arrisco a dizer que para Celso o Nordeste foi o momento síntese, quer dizer, no Nordeste ele realizou a convergência do político e do econômico. Com JK e depois com Jânio Quadros e João Goulart, Celso trabalhou com os 3 presidentes até o golpe de 64, ele teve a oportunidade rara, como ele reconhecia, de conciliar pensamento e ação. Teve a oportunidade de intervir diretamente na realidade, antes só vislumbrada no plano teórico. Ele pôde conjugar teoria e prática, justo para ele, que sempre se convenceu de que agir sobre a realidade era a razão de ser do conhecimento. Foi no Nordeste também que ele teve como aplicar o arcabouço teórico do subdesenvolvimento que, de certa forma, eles tinham gestado na CEPAL, nos anos da CEPAL. Eu gostaria de ressaltar aqui algo também, talvez de certa forma, para rebater o que eu já cansei não, mas já vi em alguns artigos acadêmicos posteriores à morte de Celso, de que todo esse arcabouço teórico do subdesenvolvimento da CEPAL foi, depois do golpe de 64, retomado sobretudo pelo primeiro-ministro do Planejamento, cujo nome eu nem prefiro nem citar, que veio depois do golpe de 64, que, na verdade, mais ou menos se equivalia ao que Celso tinha feito antes de 64. Bem, eu gostaria de citar aqui uma coisa importante que eu acho, é que, para Celso, toda essa coisa do planejamento, toda a coisa das reformas estruturais que ele pregava, elas tinham como pressuposto absoluto o exercício da democracia. Quer dizer, eu acho inacreditável alguém comparar com o que foi feito depois de 64. Bem, continuando, o que eu ia dizer? Bom, eu queria rapidamente dizer só onde é que eu estou? Tá, 20 minutos, mais um pouco. Eu queria só dizer o seguinte, rapidamente, um pouco o que foram essas boiadas que Celso teve que enfrentar para levar adiante o projeto da SUDENE lá nos anos 59, 60, por aí. Primeiro que eu acho que a própria estrutura burocrática que ele encontrou no Nordeste era uma estrutura envelhecida, digamos, enrijecida, carcomida, por práticas, voltamos à democracia, muito pouco democráticas, hoje se diria pouco transparentes, né? As agências federais do Nordeste, a começar pelo DENOX, o DENOX era o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que era quem se ocupava do combate às secas na época, mas talvez também o BNB, que tinha sido fundado em 52, Dona Tânia, confere? Elas coexistiam talvez com interesses de usineiros, grandes proprietários. Bom, até aí era quase que impossível não ser assim. Mas uma coisa que você percebe pelos recortes de imprensa, que em breve a dona Beth vai estar organizando, que eu tenho lá vários da época, é como os jornais vão ficando um pouco nervosos, os grandes jornais do Nordeste, eles vão publicando insistentemente, é uma coisa curiosa de ver, notícias da nomeação de um superintendente que não tem filiação político-partidária. Como assim?
Quer dizer, de onde apareceu esse economista que ninguém conhece, que não está ligado a partido, nem ao Partido Comunista? Eu poderia dizer, é um comunista, a gente já rotula mais facilmente. Não estava. Bom, enfim. O DENOX, por exemplo, era uma repartição absolutamente subordinada ao Ministério de Viação e Obras Públicas, cujo titular era o almirante Amaral Peixoto. Os mais jovens aqui não têm ideia do peso, da importância do Amaral Peixoto, que era interalha genro do Getúlio Vargas. Era um figurão da República, era presidente do PSD, que era o partido do Juscelino Kubitschek. Celso contou como contraponto, digamos, com o apoio do Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, que era talvez fosse o jornal mais influente do Rio, num certo meio intelectual, era sem dúvida o jornal mais influente do Rio. O Correio da Manhã comprou o projeto da Sudene, de certa forma, mandou um dos grandes jornalistas dele, que era o escritor Antônio Calado, mandou o Calado ao Nordeste, que fez uma série de reportagens maravilhosas. Se vocês tiverem a chance de ler, vocês leiam, chamados Industriais da Seca. E ele, nessas reportagens, o Calado acusa com todas as letras a corrupção do DENOX e elogia as ligas camponesas, o que evidentemente já foi um escândalo para os grandes proprietários de terra e usineiros do Nordeste. Bom, não foi preciso mais que isso, vocês podem imaginar, para que o Celso começasse a ser chamado de ou economista teórico, que eu não sei bem o que seria isso, ou economista marxista. Bom, isso é evidente, né? Bom, tá na moda. Tá na moda, tá muito na moda. Hoje ele seria... Mas a coisa do comunismo, eu vou te dizer como é engraçado, como volta, né? Mas na época ainda tinha o Muro de Berlim, tinha Leste e Oeste, hoje em dia é mais curioso, mas enfim. Tem umas coisas muito engraçadas da coisa do comunismo, que já então, mas enfim. Depois também outra boiada a enfrentar era uma certa elite nordestina que, desde sempre, eu tenho impressão, talvez desde o século XVI, era avessa, evidentemente, a qualquer reforma que acarretasse perda de privilégios, né? Bom, já então, nada muda muito, mas enfim. Políticos da região, que o Congresso na época era sediado no Rio de Janeiro, capital da República, emperraram durante um ano, aquele ano de 59, a tramitação e a aprovação da Lei da Sudene. Nos diários de Celso, que eu publico agora em setembro, sai em setembro, ele escreve muito nesses anos, 59, 60, 61, por aí. Tem várias anotações dele das vindas que ele faz ao Rio de Janeiro, para conversar com os parlamentares, explicar os detalhes da lei, etc., desmontar as manobras daqueles que tentavam se aproveitar do projeto de lei para tirar vantagens para os seus estados. Bom, isso é o jogo parlamentar, isso tudo bem. O que é mais impressionante é quando começava a circular, e começou a circular, entre os parlamentares, esta da ficha ideológica do Celso Furtado. Bom, e foi vendida, inclusive, isso daqui a pouco eu vou chegar lá, e aí foi mais pesado. A verdade, não há muito erro, quer dizer, na hora que alguém começa a fazer alguma coisa, vem logo o rótulo, a pecha de comunista. Agora essa tendência é gramsciana, né? Agora é um pouco mais sofisticado, mas enfim, na época era o comunismo, não tinha talvez. Bom, essa coisa toda, eu queria dizer, teve altos e baixos, quer dizer, tem um momento em que o próprio Gilberto Freire, ontem muita gente falou de Gilberto Freire ontem, Gilberto Freire ficou desconfiado, aí ele era ouvido para tudo, né? No Nordeste, então, em Recife, imagina, ele era ouvido para rigorosamente tudo. Então ele diz, eu vou pegar uma citação dele que eu achei curiosa, ele diz aqui, ele diz que só acreditar, ele acreditou no início da Operação Nordeste, mas dizendo o seguinte, aspas de novo, só acredito se ela considerar os problemas regionais na sua interdependência, sim, engraçado isso, e se for executada pelo Exército, ou melhor, pelo conjunto das Forças Armadas, cuja identificação com as melhores tradições democráticas do Brasil, vá saber de onde ele tirou isso, venha salientar, mas é coerente com a posição dele do golpe de 64, diga-se de passagem, é coerente. Eu venho salientando há anos.
Mas, mal ou bem, ele abriu um crédito de confiança a Celso, porque ele diz o seguinte, depois de Gilberto Freire sempre. Ele diz o seguinte: se à frente da Operação Nordeste se conservar um homem como Celso Furtado, não haverá perigo desse esforço federal no Nordeste se transformar em simples manobra eleitoralista. Estas palavras são menos acacianas do que parecem. Ok, bom. Bom, enfim, e aí tem muita coisa que eu não vou entrar muito nisso, eu vou voltar, tem muita vai e volta, as pessoas gostam, as outras não gostam e tal, bom. Mas o perigo comunista no Nordeste continua, isso não há a menor dúvida. Aí não, tem um engraçado que eu acho que esse eu acho curioso, é muito mais sofisticado do que o Olavo de Carvalho, mas de longe. É o Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand também para a jovem geração não posso nem comparar, hoje em dia nem tem um Assis Chateaubriand, né? Não, né? O nível de sofisticação não se conseguiu reproduzir nem isso, né? O Assis Chateaubriand era um dublê de jornalista, dono de jornais, industrial, chantagista total, mas era um nível intelectual mais, né, mais sofisticado, né? Falava alemão. Falava paraibano, falava alemão, Bom, enfim, ele foi, os paulistas daqui, enfim, foi, entre outras coisas, foi o responsável pelo MASP, lá ali na criação do MASP, bom, enfim. E ele, a coisa do comunismo, mas ele tem, pena que o Chico não está aqui, porque tinha uma citação do Chico que eu pus aqui, que ele falando do Chico. Bom, ele tem umas coisas, ele tinha horror ao Celso, horror. E ele tinha um jornal, tinha vários, mas ele tinha um no qual ele escrevia que chamava O Jornal. E ele chamava, e tem uma que eu acho bonita, ele chamava Celso de Antônio Conselheiro de Fraque. O que eu acho engraçado, mas ele explicou, porque Celso tinha mesmo, quem o conheceu, Tânia que o conheceu, ele tinha uma capacidade de convencimento muito grande, Celso, né? Então ele achou que era parecido com Antônio Conselheiro, e o fraco era porque Celso tinha estudado em Cambridge, na Sorbonne, então era mais, né, mais assim, civilizado e tal, bom. Mas acho engraçado. Em compensação, ele tinha uma outra que ele dizia que o Celso era o comunista mais mimado dos empresários. Eu não sei muito, mas enfim. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: ele fez uma campanha muito, e eu já vou chegar à Aliança para o Progresso. E ele tem, cadê a coisa do Chico? Tem uma coisa do Chico que ele diz que, já não sei onde é que está do Chico, daqui a pouco eu acho do Chico. Bom, mas enfim, eu sei que a campanha da Sudene foi muito grande, contra a Sudene foi muito grande, e aqui eu quero entrar na coisa da Aliança para o Progresso. Bom, ele começa a dizer que há 3 anos, sim, aqui então, aqui volta novamente como ele chama, o Chateaubriand, que ele diz o seguinte: ele gostava de se autodenominar o jagunço, ele assiste Chateaubriand. Ele aí diz o seguinte: esta aliança para o progresso não pode ser instrumento de avanço para o progresso do Brasil enquanto a economia brasileira estiver nas mãos do Dr. Celso Furtado. Celso, nessas alturas, já era ministro do Planejamento, porque ele é um tipo de comunista chinês que não quer entendimento com o Ocidente. Se fosse possível trazê-lo até o nível do Khrushchev, ainda havia esperança de um diálogo com a Casa Branca, mas Furtado é da espécie asiática. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu queria entrar houve várias. Está aqui, a do Chico Oliveira está aqui. Teve um momento em que ele se refere a Francisco de Oliveira, que substituiu. O Chico Oliveira era, digamos, o superintendente adjunto, quer dizer, quando o Celso, no momento em que Celso se afastou um pouco da Sudene para ser ministro do Planejamento, lá para final de setembro de 62, ele se afastou para fazer o plano trienal, depois, na verdade, para apresentar o plebiscito do parlamentar, da mudança de regime de governo, o parlamentarismo foi derrotado, volta o presidencialismo no plebiscito de 6 de janeiro, está aqui Pedro Paulo, que não me deixa mentir, Pedro Paulo foi-se embora, não, tá mal, está ali Pedro Paulo, 6 de janeiro, 63, Celso ainda é ministro do Planejamento até julho por aí de 63, Celso sai e volta para a Sudene. Nesse meio tempo, o superintendente era Francisco de Oliveira, portanto, Francisco de Oliveira
estava no Nordeste com muita força, na Sudene, e aí o Assis Chateaubriand volta e dispara novamente. Ele aí vai contra Chico de uma forma muito forte, que Chico deve conhecer, evidentemente, e ele diz, este seu Francisco jorra um vômito negro de um inimigo público do povo do Nordeste. Você vê que ele ia pesado. Ele ia pesado. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que, neste momento, um dos grandes problemas da Sudene a partir de 62, ou seja, a partir do momento em que João Goulart volta a ter os plenos poderes de presidente da República, quando acaba o parlamentarismo no Brasil, recrudesce e de uma forma brutal recrudescem os ataques contra a Sudene. Isso, e ao mesmo tempo, a meu ver, mas aí os historiadores saberão melhor do que eu, é um momento em que a Aliança para o Progresso começa a fazer o jogo, digamos assim, muito mais visível dos americanos, que começam a tramar, discreto ou indiscretamente, alguma coisa já contra o governo de João Goulart. E nesse momento é óbvio que a Sudene começa a ser muito mais atacada pelos americanos e por todas as pessoas que defendiam os interesses dos americanos no Brasil. No ano passado, eu, por conta desse projeto das cartas, eu me dediquei a uma tarefa muito trabalhosa, mas também muito prazerosa, que foi a leitura desse oceano de correspondência de Celso. Uma das vertentes mais instigantes dessa correspondência, desses anos da Sudene, de 58 a 64, e talvez seja uma vertente pouco conhecida, é exatamente a que trata das relações dele com os representantes da Aliança para o Progresso no Nordeste. Eu gostaria de fazer umas observações a partir dessas cartas que eu li. A Aliança para o Progresso, como vocês sabem, foi enfim, uma proposta, uma ideia do presidente Kennedy em meados de 61, de fazer, ele próprio Kennedy fala, vocês vão ver aqui, tem uma citação do Kennedy sobre isso, de fazer uma espécie de uma continuação, ou algo que valha, dizem que até inspirado no projeto do Juscelino da Operação Pan-Americana, uma espécie de ajuda do grande irmão americano aos países mais necessitados e às regiões talvez mais necessitadas da América Latina. Bom, em 1961, a Sudene ganhou uma grande visibilidade internacional quando Celso vai aos Estados Unidos em julho de 61, e é recebido por Kennedy na Casa Branca. Ele é recebido por outros também, ele é recebido por Dean Rusk, que era o secretário de Estado. Ele tem, inclusive, ele foi recebido para fazer uma conferência de imprensa no Press Club de Washington, onde, em princípio, só era recebido chefe de Estado. Ele tinha estatuto de ministro, mas não era ministro oficialmente, ele era superintendente da Sudene. Bom, a passagem de Celso pelos Estados Unidos rende à Sudene dividendos inacreditáveis. Um deles, que é curioso, só um detalhe, a Universidade de Harvard, por exemplo, oferece mais ou menos umas 50 bolsas de estudos para funcionários da Sudene. Detalhe, o Celso não deixa aí nenhum vai. A ONU também oferece missões técnicas e tal, bom. Mas, mais de imediato, um grupo, uma equipe de diplomatas americanos resolvem acelerar a implantação da Aliança para o Progresso no Nordeste. A ideia da viagem de Celso aos Estados Unidos, pelo que se depreende dessas cartas, começou com a vinda ao Brasil de uma missão chefiada pelo embaixador Stevenson, Adlai Stevenson, que era o chefe da missão dos Estados Unidos junto à ONU. Essa viagem foi no início de 61, o embaixador tinha vindo aqui, logo depois da posse de Jânio Quadros, em missão de John Kennedy. Então, Jânio escreve a esse embaixador, ao Stevenson, dizendo que seguirá para os Estados Unidos da América a fim de expor em alto nível ao governo desse país o Plano Quinquenal de Desenvolvimento do Nordeste, o senhor Celso Furtado. Continua Jânio na carta, trata-se de questão a que o meu governo devota um interesse fundamental.
E ele explicita: o Nordeste brasileiro constitui um dramático bolsão de subdesenvolvimento, a reclamar para os seus problemas crônicos atenção urgente, planejamento a longo prazo. E não é de solução paliativa que cogitamos nessa área. Bom, Jânio escreve também uma carta a Kennedy, tratando de grande e bom amigo, etc., e evidenciando, aspas, a necessidade de um diálogo corajoso e construtivo sobre os problemas continentais entre os dois maiores países do hemisfério. Bom, Celso leva essa carta pessoalmente, Kennedy lê essa carta na frente de Celso, na Casa Branca, em julho de 61, claro que a ida de Celso está em todos os jornais e tal. Bom, os jornais dizem que a entrevista entre os dois durou 45 minutos, que o Kennedy diz que nenhuma área do hemisfério merece maior atenção do que o Nordeste. Kennedy qualifica de realista e bem fundamentado o programa apresentado por Celso Furtado para a recuperação do Nordeste. Bom, enfim, ele recebe o plano diretor da Sudênia, diz que, por sua magnitude e abundância de pormenores técnicos, vai exigir estudos profundos e que os Estados Unidos pretendem enviar um grupo de economistas e técnicos ao Brasil a fim de colaborar com o Nordeste, o que de fato acontece. Nós estamos em 61 e diz Kennedy, terminando, os objetivos da Sudênia parecem apoiar-se em base sólida, realista, em harmonia com os objetivos da Aliança para o Progresso. E esta, por sua vez, continua Kennedy, é um prolongamento de um conceito brasileiro que foi o da Operação Pan-Americana, foi aquela lançada lá atrás por JK. Bom, Celso volta, faz um relatório para o Jânio, enfim, falando de tudo isso, e depois a missão, quer dizer, quando começa a Aliança para o Progresso, em março e tal, tudo bem. Bom, depois disso, 62 é o ano de plena, digamos, consolidação da Aliança para o Progresso. A aliança está instalada, vai andando, tudo bem. Em abril tem um acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos. O governo americano assume o compromisso de aplicar no Nordeste um montante equivalente a 131 milhões de dólares em 2 anos. Dentro desses 131 milhões, aliás, ademais dos 131 milhões, tem um fundo de curto prazo, de 33 milhões, que é um fundo que vai durar só 2 anos. Quer dizer, você tem um programa de longo prazo e tem um programa de curto prazo de 33 milhões. Quer dizer, o total dá 131 mais 33. E a coisa vai indo, a correspondência de Celso tanto com o pessoal, o Mervyn Bowen, que é o embaixador que vem para cá, que é o embaixador que o Kennedy nomeia para vir para cá fazer os primeiros contatos e tal, aparentemente está correndo bem. Chega um dado momento, vem um cidadão chamado Bruno Luzzatto, com quem Celso trabalha relativamente bem e tal, e esse Bruno Luzzatto aparentemente é o mais entusiasta. Ele diz o seguinte: o propósito é tornar a aliança mais significativa e um instrumento melhor para o desenvolvimento econômico do Nordeste. Alguns de nós, esse Luzzatto é o mais entusiasta pelo visto, o menos ideológico talvez, pensam no precedente europeu que foi o Plano Marshall. Parece que havia mesmo gente que pensava nisso. Pensamos no presente florescente da Europa e sonhamos com um sucesso semelhante na América Latina e, quem sabe, no Nordeste. É um certo exagero, mas, enfim, está no plano do sonho, tudo bem. Porém, na medida em que Jango, digamos, retoma os seus plenos poderes de presidente, é visível, as cartas batem, se você começa a cotejar as datas das cartas, a coisa vai batendo. Já numa carta de novembro de 62, a coisa já começa a mudar. O projeto inicial da Aliança para o Progresso já começa a mudar um pouco. A ideia de um programa multilateral, como estava claro na Carta de Punta del Este, que é o programa que criou, já começa a mudar um pouco. Por exemplo, tem um momento que Celso já se queixa de que a ideia de um financiamento multilateral, ao lado dos Estados Unidos podendo se juntar em outros organismos internacionais, já vai degenerando um pouco para que a Aliança para o Progresso se torne mais e mais um projeto de intervenção política de acordo com as diretrizes e interesses só da política norte-americana. Nas memórias de Celso, ele fala da surpresa dele de ver, depois de tantas negociações,
depois de tantas negociações, depois de tantas idas e vindas, aparecerem chafarizes públicos em praças das cidades com o nome Aliança para o Progresso. Organizações trabalhadoras, de trabalhadores com o nome Aliança para o Progresso. Filmes educacionais, que não tinha que ter filme educacional nenhum, em que aparece claramente, por trás dos filmes, uma propaganda de guerra ideológica anti-Cuba. Tabuletas anunciando Aliança para o Progresso. Então já começa a coisa a mudar um pouco. No final ainda de 62, ele chefia uma delegação brasileira numa sessão de cúpula da Aliança da OEA, aliás, ele já é ministro extraordinário do Planejamento nesse momento, e ele então convida os outros países, porque a Aliança para o Progresso foi assinada por 18 países, para ver se volta, fala dos aspectos positivos da Aliança para o Progresso, enfim, mas já começa a dizer, vamos ver se a gente volta à carta original da Aliança para o Progresso. Aí já a coisa já vai indo, e finalmente, em 63, chega a um acerto de contas bastante interessante, e que o final dessa história é o seguinte: tem uma carta em que aí a coisa vai mais rápida. Ele recebe uma carta do Diefenderfer. O Diefenderfer era o chefe da missão da Aliança para o Progresso no Recife. E esta carta diz o seguinte, é uma carta que ele recebe em junho de 63, em que o Diefenderfer pede para ele o seguinte, aspas, eu peço o seu apoio e o apoio da Sudene para explicar ao público do Nordeste a verdadeira natureza da Aliança para o Progresso, como um programa mútuo, cooperativo, multilateral e hemisférico, que pertence a cada república americana que assinou a Carta de Punta del Este. Mais adiante, continua o Diefenderfer, o público geralmente acredita que a Aliança é um programa dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos canalizam assistência para nações latino-americanas. Isso está errado. Na verdade, é um programa de 18 nações e todas as 18 nações assinaram. Bom, passam umas 3 semanas. Aí ele dá uma entrevista, esse Diefenderfer, mostrando-se muito zangado, é a expressão, muito frustrado, porque a Sudene não toma a posição que devia tomar em relação à Aliança, que é uma entidade de 18 nações e não só dos Estados Unidos. A Sudene não está fazendo nada pela Aliança. Enfim, Celso responde. Celso não era de responder cartas brabo, digamos assim, zangado, mas aí ele responde dizendo que, vou rapidamente resumir, que a ideia fundamental da Carta da Punta del Este foi, no nosso entender, que a cooperação dos Estados Unidos deveria evoluir no duplo sentido do multilateralismo e de adoção de programas, mas que o que se tem visto hoje em dia é que a Aliança para o Progresso tem sido contrária a essa diretriz. A USAID tem mostrado que a cooperação tem se dado muito mais em torno de projetos singulares, privilegiando estados, quando a Sudene privilegia toda uma região, e que a assistência tem sido muito mais bilateral do que multilateral. Bom, resumindo, eu vou já acabar, a gota d'água final é na morte de Kennedy. Kennedy morre no dia 21 ou 22, não sei, de novembro de 63, e está aqui, e Celso, como tinha estado com Kennedy, enfim, era o único, fora Jango, que Jango esteve com Kennedy, fora ele, era a única pessoa do alto escalão de governo que tinha estado com Kennedy, a revista Time pede uma declaração de Celso, e, curiosamente, o pedido do Time já é ridículo, porque diz assim, o senhor, por favor, fale na sua declaração sobre a Aliança para o Progresso, fala especificamente, e fale sobre a psicologia do nordestino em relação ao povo americano, seja isso o que for, mas enfim. E de antemão agradecemos, é engraçado. Aí eu vou ler só o telegrama de Celso e com isso eu encerro. O telegrama de Celso é o seguinte, é tudo linguagem telegráfica, que hoje em dia não se usa mais isso, mas enfim. Opinião prevalecente no Nordeste é que a Aliança para o Progresso foi criação, idealismo, presidente Kennedy, e fracasso, execução, devido à ação grupos de direita dominantes no Congresso e infiltrados na administração.
Desaparecimento Kennedy teve profundo impacto, pois sua pessoa simbolizava na imaginação popular imagem construtiva dos Estados Unidos, perdida desde a morte de Kennedy. PT, saudações, Celso Furtado. Enfim, Aliança para o Progresso, a ideia que dá é que nasceu como um projeto grandioso, pretendendo ser maior até do que o próprio Plano Marshall, e que, evidentemente, se desenvolveu mal e se tornou inoperante, lançando uma propaganda tão caricata que só convencia e se impressionava uma minoria que já estava conquistada, como os governadores udenistas, um do Nordeste do Rio Grande do Norte e o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro. E 6 meses depois desses relatórios e dessa carta do Disfendef e desse telegrama de Celso, 5 meses depois, dava-se o golpe militar. Então é isso, gente. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que depois eu falo, se for o caso, enfim. Então era isso mais ou menos que eu queria falar para vocês. Obrigada. Eu também comecei. Quer baixar? Acho que não fica. Fica. Tá, né? Não. Saiu bem? Tá. Tudo bem, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui participando desse evento, por várias razões. Primeiro que revejo aqui vários amigos, vários colegas. É uma pena que o Francisco de Oliveira não esteja aqui, porque ele ia contar coisas certamente muito interessantes também, e algumas delas até pitorescas, não é? Sobre a questão da integridade do Celso, por exemplo, não é? Que o Chico me contou uma vez, depois eu reproduzi em conferência, que o Chico estava deitado, dormindo no hotel, o Celso chega quase meia-noite, bate na porta do quarto do Chico e pergunta: Chico, tem uma cama sobrando aí? Aí o Chico se assustou com o superintendente da Sudene, pedindo para dormir no quarto dele. Aí o Celso teve que se justificar. Disse: não tem sentido gastar o dinheiro público com mais um quarto, dá que tem uma cama sobrando, aí já paga pelo Estado. É o tipo de pessoa que, infelizmente, tornou-se uma raridade. Vejo vários colegas aqui que me dão satisfação em vê-los e alunos. A minha querida amiga Tânia, responsável pela recriação da Sudene no governo Lula, só em 2007, uma batalhadora pelo Nordeste, reconhecida. E a primeira parte dessa minha conversa Obrigado, Maurício. A primeira parte dessa, sem querer me tornar repetitivo com relação ao percurso histórico dado pela Rosa, mas eu lembraria o seguinte: onde é que Celso bebeu? Nordeste, para fazer tantas coisas como ele fez. E não tem muito sentido quando a gente fala em Celso Furtado falar só em Nordeste, porque Celso Furtado não fez exclusivamente Nordeste. Ele fez Brasil, ele fez América Latina, ele olhou o mundo, era um cidadão com uma mente aberta, não é? E como não tem sentido, pelo menos para mim, se falar em Nordeste sem Brasil ou em Brasil sem Nordeste, dado que essas duas coisas evidentemente têm relações muito intricadas e bastante complexas. Mas eu lembraria que Celso teve a felicidade de viver num momento nacional
extremamente importante e que infelizmente não se reproduz no país. E não se reproduz já há 35 anos. Que é o desenvolvimento do Estado brasileiro. Celso bebeu na primeira fonte que ele bebe, vai ser no DASP, o Departamento de Administração do Serviço Público, uma instituição criada por aquele que foi, inquestionavelmente, o primeiro estadista, dos 2 estadistas que esse país já teve, só teve 2. Foi o primeiro estadista, que foi Vargas, e o Celso participou daquilo, bebeu daquilo, e pôde conviver com uma realidade em que se tentava forjar um Estado Nacional através do DASP, e onde se começava a discutir grandes problemas nacionais. Ele, ali com o 20, 43 a 46, e depois daquilo, nós vamos assistir ao período talvez mais importante, mais relevante que nós tivemos na história do Estado brasileiro, que foi o governo de Vargas entre 51 e agosto de 54. Vargas tinha uma ideia de país e sabia que país que deveria ser esse em tempos produtivos. Ele sabia que tinha que industrializar o país. E o Estado brasileiro, evidentemente, era um Estado que estava na sua infância, em termos de intervenção. E as próprias técnicas, dessa palavra que hoje eu não gosto dela, é governança, mas das ações concretas da política e da política econômica, davam os seus, digamos, passos iniciais em termos do desenvolvimento brasileiro. E Vargas teve a luminiscência de montar uma primeira grande assessoria, que foi a assessoria da Presidência da República, a APR. E onde ali, por coincidência, juntaram-se 5 nordestinos. 5 nordestinos que eram nacionalistas, que também sabiam o que era o país, que tinham vivência também regional, que tinham vivência dos problemas nacionais, que entenderam perfeitamente as preocupações de Vargas e que formularam a mais magistral coleção de projetos de âmbito nacional e regional que esse país já teve. Tudo que vocês podem imaginar de importante, de estatais e de planos, foi forjado no período 51-54, se nós exceptuarmos, naturalmente, principalmente a Sudene, em anos posteriores. Esses 5 nordestinos eram 5 nacionalistas, eram 4 deles comunistas, todos eles haviam lutado contra Vargas, essa coisa pitoresca muito importante, mas Vargas deu-lhes liberdade integral de ação. E eles puderam, então, fazer essa obra, que é uma obra fantástica. Em 52, o Vargas queria o BNDES, que vai ser uma outra instituição extremamente importante, que vai ajudar a pensar a questão nacional e os problemas nacionais, do qual Furtado vai ser diretor a partir de 59, convidado pelo Campos. E é um período rico não apenas pelas tentativas de ações que o Juscelino vai fazer. Juscelino, primeiro, na sua campanha eleitoral, ele fez a Operação Pan-Americana, tentando trazer para cá uma espécie de plano Marshall, mas não conseguiu convencer o Departamento de Estado desse ministério. Então ele reproduz e faz uma operação nacional, a Operação Nordeste, que ele cria em 59, institui o CODENO, ainda em abril de 59, e a Sudene foi então votada pelo Congresso Nacional somente em dezembro de 59. Esse período
é muito conhecido não só por causa da mudança na política americana e nas discussões políticas dos Estados Unidos, com a Aliança para o Progresso e outras tentativas, mas dentro dos marcos nacionais haviam acontecimentos extremamente importantes que evidentemente muito contribuíram para um aprofundamento dessa forma de ver e de agir no Estado Nacional. A urbanização em São Paulo, principalmente, era uma realidade, era um fato. O crescimento da classe trabalhadora era um fato, inconteste. A expansão industrial que havia se dado já no governo Vargas, e principalmente que vai se dar no governo de Juscelino Kubitschek, vai ser espantosa para aquele momento. E evidentemente que esses fatos são fatos que, por si, eles impulsionam transformações na política e na sociedade. Lembraria que, ao mesmo tempo, em 52 nós assistimos uma seca de porte muito grave no Nordeste, de muito mais grave ainda em 58 e 59, e que certamente elas alimentaram, digamos assim, estimularam a petição de um olhar e de uma ação mais específica para aquela região, em termos da ação do Estado, de desenvolvimento econômico. Não podemos esquecer também que nesse período está nascendo e agindo fortemente as chamadas ligas camponesas, no sertão nordestino e na zona da mata, principalmente. E que aquilo também, evidentemente, influenciou não apenas o Nordeste, mas influenciou o Departamento de Estado, dado que o número de comunistas devia ser muito grande nas ligas camponesas, não é? E que chamava a atenção dos Estados Unidos, evidentemente, tentando coibir aquilo. Então, a forma de coibir era fazer alguma coisa concreta em termos de desenvolvimento econômico. E o start para isso foi feito, então, através da criação da SUDENE, um pouco antes, pela constituição do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento para o Nordeste, o famoso GTDN, onde Furtado driblou a equipe que constituía o GTDN, e ele, na verdade, é que formula o documento base do GTDN, em que estavam ali colocadas as linhas mestras daquilo que o Furtado entendia que deviam constituir a política de desenvolvimento do Nordeste. Foi um período de contágio, né? Um período de contágio porque a nação brasileira passou a entender o Nordeste de uma maneira diferente. Passou a entender, pelo menos, como uma região de pobres, ou de muito pobres, como uma região que era merecedora de uma certa atenção econômica do Estado Nacional. E isso, politicamente, foi muito bom para o país, porque isso, evidentemente, estimulou ainda mais a integração política e econômica do país. Celso bebeu não apenas aí, já que ele é o sexto nordestino de maior importância, que eu entendo assim. Não vai formar parte da assessoria do Vargas, porque o Vargas morre antes do Celso aparecer, mas é também um nordestino, também um nacionalista, não comunista, porém progressista e reformista. O que no Estado brasileiro até hoje, ser reformista, significa mais ou menos a ser um maoísta raivoso, né, que quer matar e destruir. Uma coisa, o país não admite sequer que possa existir reformistas. Não admite isso. Celso era um reformista e essa característica do seu modo de ser vai naturalmente se amoldando, se diferenciando à medida que o tempo corre e que as circunstâncias, naturalmente, a história muda. E ele vai ser, então, eu diria que quase que um radical ao final da sua vida, através de vários dos seus escritos.
Mas ele bebeu em algo que ele produziu, que foram os seus escritos. Além dos escritos que ele fez no CEPAL, sozinho ou junto, ele produz, antes de 59, ele produz sua tese doutoral e mais um outro trabalho que tratávamos da economia colonial brasileira no século XVI e XVII, onde ali ele tem uma visão, e passa a adquirir uma visão um pouco mais integrada e mais profunda sobre a região Nordeste. E ele vai aprofundar essa visão exatamente quando ele vai escrever a formação econômica do Brasil, que sem dúvida nenhuma é um marco nacional. É um livro clássico nacional por excelência, e eu reputo que é a obra magistral do Furtado, Formação Econômica do Brasil. E nesse livro esse livro tem vários achados. Eu li esse livro acho que umas 9 ou 10 vezes. E em cada vez que eu li, eu aprendi alguma coisa. Ele vai aprender duas coisas fantásticas ao escrever esse livro. Ele vai dizer, mas olha só o Nordeste, com todas as transformações que o país vem sofrendo ao longo dos séculos, e principalmente depois de 1930, o Nordeste permanece numa tranquilidade, numa paz, ou seja, estagnado em termos políticos, econômicos e sociais, enquanto a nação dava verdadeiros saltos. Isso foi o primeiro grande achado dele na formação econômica. Segundo grande achado, que ele trata o Nordeste não como este ou aquele estado ou apenas como a região. Ele dá nome a um dos capítulos da formação econômica, exatamente de formação do complexo nordestino, mostrando as interações que existiam entre essas áreas e as razões históricas que conduziram aquela região àquela situação que era vislumbrada ao final dos anos 50. Esta ideia da formação do complexo nordestino é uma ideia fantástica, muito importante. E ele vai achar outras coisas, uma terceira coisa, um terceiro grande achado, que não está provavelmente na formação, está apenas o esboço, mas a ideia mais concreta ela está no... Depois eu me lembro, é um outro livro do começo dos anos 70, que é a discussão que ele faz sobre a agricultura. Ele não era apenas um economista que entendia de indústria, de vida urbana ou de finanças públicas. Ele era um economista que havia visto a realidade agrária e agrícola nordestina e sentiu na pele aquilo. E quando ele vai para CEPAL, e ele viajou muito por vários países, CEPAL fazendo inclusive alguns artigos sobre alguns desses países, ele pôde fazer uma reflexão profunda, tanto da época colonial quanto do século XIX, e começo do XX, sobre o que era a agricultura latino-americana de situação agrária. Isso é incrível como ele escreveu tão pouco sobre essa questão, uma pena, porque ali tem achados fantásticos. Nas 5 ou 6 páginas que ele faz na Formação Econômica da América Latina, que é um livro despretensioso que ele faz no começo dos anos 70, ali é um achado enorme, porque ele mostra uma identidade fantástica em que pese as diferenças topográficas, geográficas, sociais, etc., entre os diferentes 21 estados da América Latina. E ele mostra como aquela estrutura agrícola e agrária era a determinante maior das diretrizes básicas da política e da economia de cada uma dessas sociedades. É importantíssima, essas páginas são importantíssimas. E da demarragem que faz os estados nacionais em função exatamente daquelas estruturas dominantes. Sobre o Nordeste, ele olha também a sua agricultura, eu repito, é num outro livro que ele vai ampliar a sua análise sobre a agricultura nordestina, mas é o que ele vai chamar de agricultura itinerante. Isso está patenteado, é uma patente furtadiana. Isso é um enorme achado.
onde ele vai mostrar que justamente graças à abundância de recursos de terras no país e à abundância de poder político que tinham os coronéis e os usineiros, essa atividade açucareira, que havia sido a principal atividade nacional e regional, essa atividade pôde se expandir e se reproduzir espacialmente no país graças exatamente à abundância de recursos naturais e à facilidade que tinham os coronéis de simplesmente tomar posse da terra. Então, terra para os coronéis tinha um custo zero, praticamente. Então, era graças a esse custo zero que essa atividade, que era a atividade principal, essa atividade pôde se... mas que era um sério entrave, principalmente ao avanço da tecnologia na própria agricultura. Eu tive a inspiração furtadiana em cima desse tema e ele trata também da economia cafeeira, não só da açucareira. Ele mostra, olha como no café foi assim, e foi uma coisa igual, ou seja, a atividade, como é que a atividade exportadora, ela vai tomar posse da terra, da pequena propriedade familiar, como ela destrói aquela agricultura, como ela se implanta e se desenvolve e vai expulsando todas as atividades pretéritas em direção a um certo interior, seja o interior nacional, seja o interior daquele estado. Mas a análise dele termina no final dos anos 60 e eu joguei essa análise mais para frente, colocando com relação ao Nordeste pós-70 e a Amazônia, a fronteira amazônica do Centro-Oeste, como é que ela se expande graças a esse fenômeno da agricultura itinerante. E ele, ao longo da sua vida, a CEPAL lhe deu uma inspiração fantástica, porque em que pese a diversidade de países nos quais ele examinou, estudou, trabalhou, escreveu, ele pôde estabelecer, como o Prebisch já havia feito com relação à Argentina e ao restante da América Latina, ele pôde aprofundar aquelas questões que o Prebisch já tinha levantado e pôde estruturar uma série de características fundamentais dos países latino-americanos, que na verdade seguiam, anos depois, as características gerais e algumas específicas do subdesenvolvimento latino-americano, o que ele acabou formulando, na verdade, uma teoria do subdesenvolvimento e não uma teoria do desenvolvimento econômico. Ele é o autor da teoria do subdesenvolvimento. E essas características se reproduziam em todos os países latino-americanos, sem exceção, em que pese as suas diferenças topográficas, ou geográficas, ou políticas, ou sociais. Elas se reproduziam. E eram quais? Eram a questão da inflação, a questão do subdesenvolvimento e da deficiência industrial, a questão do desequilíbrio externo, a questão do balanço de pagamentos, a questão de um Estado despreparado, enfim, o subemprego da mão de obra, várias características que permitiram ele então estruturar e escrever mais tarde uma obra importantíssima. Na sua primeira versão foi Desenvolvimento sobre Desenvolvimento e na segunda versão foi a Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que são dois livros que constituem o cerne da teoria do subdesenvolvimento econômico. Então ele bebeu nessas fontes, foi um felizado, uma das quais, inclusive, ele ajudou a produzir. Naquela época, a CEPAL não tinha por hábito, por regra, não individualizar os trabalhos intelectuais do restrito grupo dos grandes economistas da CEPAL. Então, as produções eram assinadas por CEPAL, não por Prebisch ou por Furtado, enfim, pelos seus autores. E levei muitos anos para descobrir que ele havia sido o autor, inclusive, dos principais textos sobre teoria e técnicas de planificação econômica, coisa que eu não imaginava que ele pudesse ter escrito aqueles textos, não é? Até isso ele fez.
Então ele teve todas essas bebidas. Ele bebeu também os estudos preliminares do BNDES, foram importantíssimos para definir as estruturas econômicas brasileiras e o sistema de planejamento que o JK vai usar no plano de metas de 56 a 59. Ele bebeu em tudo aquilo. Era, portanto, um homem mais do que preparado para administrar uma Sudene. A Rosa falou muito sobre a Sudene, eu vou me restringir aqui apenas a algumas questões absolutamente fundamentais. A Sudene foi uma verdadeira universidade. Aquilo que ela falou de preparação, de formação de quadro. Ele foi o maior formador de economistas, não só do Nordeste, mas do país. De economistas preparados para pensar o país, não apenas o Nordeste. De economistas preparados, tanto teoricamente quanto no exame das realidades de que tratava. A Sudene foi um verdadeiro ministério, dado que o temperamento, a personalidade do Furtado, que era uma coisa muito forte, a personalidade dele, e ele tinha uma autoridade intelectual e uma autoridade de cargos muito importante, muito relevante. Tanto é que ele era tido como um ministro extraordinário, não como um superintendente de uma autarquia regional. E ele é autor também, ao fazer o GTDN, e ao formular o primeiro plano diretor da Sudene, num plano de desenvolvimento que foi um verdadeiro ensaio ecológico. Antes que esse país discutisse ecologia, meio ambiente, etc. e tal, Furtado formula um plano ecológico para a agricultura do Nordeste, no sentido de preservar as condições que a natureza ditava ali, não forçar a artificialidade de uma política de água naquele momento, e sim de tentar combinar, né, com a natureza as condições imperantes no sertão nordestino com o que se fazia naquela agricultura. Felizmente, a Sudene vai ter seu período de glória, digamos assim, em termos de realizações, de aprovação de projetos, de investimentos, mesmo com a saída do Furtado, até meados de 67, 68 aproximadamente. Foram 4 ou 5 anos no máximo, em que a Sudene foi ainda, embora Furtado já tivesse deixado a Sudene, ela foi ainda, digamos, um órgão efetivo de planejamento. Era muito maior que o próprio Ministério do Planejamento. Né? Ela ainda foi um órgão extremamente importante, muito respeitado, até o finalzinho dos anos 60. Depois não. Depois não, porque evidentemente a ditadura vai extinguir seus graus de liberdade, a sua autonomia, enfim. Nomear, como vocês estão vendo hoje em dia em Brasília, também naquela época houve, graças a Deus, poucas, mas houve também nomeações extravagantes, para usar um adjetivo, digamos, mais fino, né? Extravagantes. Mas a Sudene acabou o seu caráter, por várias razões. E agora é preciso que a gente faça um percurso sobre a história econômica do país dos anos 70 para cá, para entendermos o que passou a ser o Nordeste sem a Sudene e sem o Furtado. Os anos 70 são os anos do milagre, onde ali a classe trabalhadora acabou aprendendo aquela fatídica canção Pra Frente Brasil, não sei o que lá. E dançava no Carnaval de 70. Dançava no Carnaval de 70. Classe trabalhadora e classe média. Aquela fatídica marchinha. Pra Frente Brasil. Foi o ano da Copa, etc. e tal. E por uma razão muito simples.
país crescia 10%, 11%. Vários estados do país cresciam a 15% ou mais por cento ao ano. Havia superemprego, não desemprego. Havia ascensão social de certas camadas da classe trabalhadora, com todos os problemas de péssima distribuição de renda que se agravam, etc. Mas havia ascensão social. Houve melhoria salarial média durante a ditadura, sim. Houve perseguição em cima do salário mínimo e contenção do salário mínimo real, que perdeu substância pesada. Mas se vocês pegarem os salários por classes de trabalhadores, os salários médios aumentaram, os salários médios reais. Se tinha que aumentar porque a pressão no mercado de trabalho era gigantesca. E contra isso não há ditador que possa sustar, né, esses benefícios para a classe trabalhadora, o fortalecimento dos sindicatos, né, e as pressões que vão resultar em melhorias salariais. Isso ocorreu. Então, o que acontece? Que num período com um crescimento tão elevado e com uma ditadura que, evidentemente, está tendo que concentrar cada vez mais o poder e tomar atitudes para tentar centralizar cada vez mais esse poder, evidentemente que a autonomia da Sudene, e entenda-se também a autonomia dos próprios recursos financeiros da Sudene, teria que ser cortada. O corte da Sudene não foi apenas política administrativa, a Tânia sabe isso melhor do que eu, né? Mas os cortes foram de tal monta e as retiradas e tomadas de decisões foram tão profundas que aquele colegiado que era constituído por 8 governadores, aquele colegiado se desfez. E os governadores passaram a mandar o 3º, 4º ou 5º secretário nas reuniões da Sudene. Ou seja, o esvaziamento político foi fenomenal no caso da Sudene. Porque todos os estados cresciam. Tá? E como a ditadura fez uma coisa necessária e uma coisa inteligente, que foi o processo de judicialização da ditadura, ela se viu obrigada a buscar na estrutura regional brasileira vários locos de acomodação de investimentos públicos que cresceram vertiginosamente no período. Então, gostasse ou não gostasse dos mandos regionais, dos seus governadores, ela era obrigada a botar o aço aqui, o petróleo aqui, a estrada aqui, o açude lá, etc. e tal. Então, com isso, você perde um pouco o quê? Perde um pouco a autonomia que a Sudene tinha e do seu corpo técnico. E, evidentemente, a partir daí, os planos diretores passaram a ser letra morta até a extinção da Sudene, em 2001. Os anos 80 são anos paradoxais. Paradoxais porque nós enveredamos pela chamada crise da dívida da década perdida. Então, para a média do país, foi um desastre completo, mas não em termos regionais, por uma série de razões. Nós temos que recordar. Primeiro que a continuidade e o amadurecimento de vários investimentos regionalizados do programa da ditadura, programa Milagre, e um amadurecendo, se concretizando na abertura dos anos 80. Então, ainda você tinha germinação de efeitos positivos no plano econômico dentro de uma crise, que é uma crise do Estado, uma crise fiscal e financeira do Estado pesada, como nunca esse país havia sofrido, dada a periodicidade dessa crise. Mas ali, então, havia menos razões ainda para que renascesse alguma ideia de fortalecer uma política regional de desenvolvimento econômico. Depois da década perdida, nós vamos ter outra, que eu não posso chamar de década achada, mas fim de uma década fracassada, que foi a implantação do neoliberalismo. E aí, então, nem falar em planejamento, meu Deus do céu. Como é que você vai falar em planejamento econômico numa economia
regida por uma política econômica neoliberal. O crescimento foi baixo no país inteiro, crescimento baixo. A taxa de crescimento da indústria baixou também, na média nacional. Nós caímos de 5% a 6% ao ano de PIB para 2%, 3% ao ano, na média dos anos 90. E isso conviveu com um problema muito sério que o país ainda não tinha, digamos assim. Nós nos industrializamos nos anos 50 e a nossa urbanização cresceu muito nos anos 50, porém, ainda era uma urbanização a que eu chamei num texto de urbanização suportável. E você tinha mecanismos e formas de vivência urbana e de crescimento urbano que foram ainda suportados pela classe trabalhadora. Embora você já tivesse ali os germes desta coisa que é o saneamento básico brasileiro hoje, que é um desastre completo. Não é? Mas nos anos 50 você ainda exerceu essa acomodação. O sistema de transporte urbano não era ainda totalmente caótico, era razoável. A habitação, o fenômeno da habitação pôde se expandir com o crescimento da população trabalhadora. Não é? Mas nos anos 80 e 90, o país começa, se é bem verdade que começava a regredir a taxa de crescimento demográfico, já começa nos anos 80, contudo, o país passava a viver coisas novas, que ele não conhecia desde 1930. Desemprego, baixo crescimento do nível de emprego, deterioração salarial, precarização de trabalho e uma crise fiscal e financeira colossal do Estado Nacional. Colossal. Nos anos 90, o que nós vimos? Vimos a famosa reforma administrativa do Sr. Brás Pereira, que inventou uma palavra feia, gestor. Eu não sei o que é gestor. Gestor. É como se fosse possível você formar um cidadão e que ele, de repente, por uma iluminação, quiçá divina, extraterrestre, ele pudesse saber como gerir a coisa pública. Tá? Esse foi o cerne da reforma Bressa, reforma administrativa. Gestor. Então está cheio de gestor dando trombada um no outro, em Brasília, e que não podem gestionar coisa nenhuma, porque simplesmente eles não sabem. Eles não têm a mais porca ideia de onde eles estão e o que eles estão fazendo, o que eles deveriam fazer. Não tem. Se é uma coisa que a ditadura destruiu a partir dos anos 70, foi a tecnocracia nacional, que era muito boa, sim senhor. Nós tínhamos organismos de Estado exemplares, com níveis internacionais. Itamaraty era uma coisa fantástica, elevadíssima. SUMOC, elevadíssima. Mesmo o Ministério do Planejamento também tinha um suporte técnico bastante bom. Sem falar dos órgãos regionais, o Sudene e o Sudã, que tinha uma equipe técnica fabulosa. Você destruiu essa tecnocracia toda, principalmente a partir dos anos 90. Acabou. Aí você inventou o gestor. Como se esse infeliz possa dar conta dos problemas nacionais tão complexos como nós temos. Veio no 2000, a década dos 2000, a primeira década do século XXI, e o fenômeno da urbanização piorou ainda mais. Ela se expandiu ainda mais, se alastrou, as migrações explodiram no país, se fez a ocupação do centro-oeste da Amazônia, mas o crescimento foi quase que tão baixo quanto dos anos 90, salvo
os 5 ou 6 anos de glória do governo Lula, 2004, 2010, por aí mais ou menos, com o efeito China. O resto foi um crescimento de rés do chão, muito baixo, e onde os fenômenos de precarização do emprego saltaram de patamar. E é incrível como esse tema foi maltratado no país. Não é que não foi tratado, mas foi muito pouco tratado, e ele é muito mais importante do que pensam os economistas. A precarização do trabalho é um problema da maior importância, em termos de várias coisas. Você não pode falar, por exemplo, em distribuição de renda sem olhar o que acontece com a estrutura do mercado de trabalho, visto numa dinâmica temporal. Não é? Então as coisas, evidentemente que elas vão rebatendo aonde? Rebatendo numa crise social, que vai também se agravando, vai se alastrando. Numa crise política, a degeneração política, ela começa a esquentar ainda mais na década dos anos 2000, não é? E para não falar nesta década atual, onde as coisas, então, a tampa da panela de pressão ameaça pular fora. Que nós estamos convivendo agora numa situação ainda pior, porque tudo que o governo progressista, os governos progressistas do Lula fez, o Bolsa Família foi um programa dos mais progressistas, mas eu insisti com os meus colegas do PT, olha, cuidado, porque isso não é um programa estrutural. Isso é um programa de governo, não de Estado. E, portanto, pode vir um outro governo e acabar com essa brincadeira. Da mesma forma que eu dizia, cuidado com o salário mínimo, porque o salário mínimo também está sendo conduzido de uma forma não estrutural. E, portanto, pode vir um cidadão aí e fazer o que já fez, aliás, com a lei do salário mínimo. Então, as poucas reformas sociais que foram extremamente importantes, Bolsa Família, você pôs comida na mesa de 45 milhões de pessoas, não existe nada parecido com isso no mundo. Não houve nada parecido com isso. A elevação real do salário mínimo foi o que tirou também milhões e milhões de famílias do nível de pobreza para um nível de pobreza menor, sei lá. Ou o benefício continuado, prestação de serviço continuado, que esse cretino está querendo agora R$400 por mês. Esse sujeito, eu acho que não tem mãe, porque se tivesse mãe, ele devia de pensar. Ele deveria pensar que a pobre da mãe dele ia sofrer os maiores impropérios que já tivesse ouvido na vida. R$400. É preciso ter muita falta de caráter, de responsabilidade social mínima que você tem pelo próximo. Tá? Você é preciso ser banqueiro, genuinamente banqueiro, com B maiúsculo, banqueiro, não empregado de banco, banqueiro, para fazer essas coisas e fazer essas propostas, que é no que se converteu. Assim, sobre emprego, eu tenho que chamar a atenção num ponto. A partir da década de 90, e principalmente na década seguinte, a precarização do emprego não se manifestou apenas por diferenças de salários, se manifestou pela geração concentrada em serviços. O censo de 2000 mostrava uma novidade no país
extremamente importante, comparado com o censo 91, que 85% do aumento do emprego se deu em serviços. Ora, isso para a economia de um país desenvolvido, para a Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, seria uma coisa maravilhosa. Para nós, um desastre absoluto. Porque, ao mesmo tempo que esses empregos, você tem programadores de computador, gente formada em informática, etc. e tal, com alto nível tecnológico, mas a grande massa que compreende esses 85%, a grande massa é camelô, é pequeno trabalhador de pequenas lojas de comércio, é segurança privada, que, aliás, este país tem, eles têm um exército nas forças de segurança privadas que já é bem maior do que o conjunto das Forças Armadas. Bem maior, numericamente bem maior. É esse emprego que nós estamos gerando. E essa precarização, evidentemente, ela é autodestruidora. Quanto mais precarizado for o trabalhador, evidentemente, mais precarizado será o seu sindicato, que não terá condições nenhuma de atuar em nada, e mais precarizado o salário e a qualidade do emprego. Acordem, por favor, vocês que são jovens, que vão ter que batalhar no mercado de trabalho. Eu não tive que batalhar nada. Vieram me buscar na faculdade. Não a mim, que era um aluno genial. Não. Vieram comprar a turma inteira. E todos os anos vinham General Motors, Volkswagen, não sei o que lá, vinham nas faculdades de economia e compravam as turmas inteiras de estudantes. Vejam vocês a diferença com o que ocorre hoje. De lá para cá, o que reina é marasmo e mediocridade. Marasmo nas ações políticas, dado que, como tem falado no Nordeste, quem tem falado por Nordeste? Em termos de vozes nacionais, de vozes que pleiteiam determinadas reformas ou atitudes de política econômica. É muito pouco, é quase nada. Então você apagou essas vozes. Você não apagou apenas essas vozes, você apagou a voz da política geral. A mediocrização do papel da política foi de tal ordem no país, é de tal ordem no país, que você calou a boca, botou uma mordaça que o jeito não tem o que falar. Ele simplesmente não tem o que falar. É um negócio da escola sem partido. É isso que querem as paneleiras. Elas também querem escola sem partido. Que elas imaginem que os filhinhos delas, por serem doutores, advogados, médicos, etc., vão ter seus empregos garantidos. Não, vão ser assalariados. Assalariados, como se converteram, aliás. Advogados e médicos, hoje, a maior parte deles são assalariados ou membros de cooperativas de trabalho. Então eu aproveito esse final da minha exposição. Quer dizer, a situação é hoje de uma gravidade muito grande. Estamos não à beira do abismo fiscal, como pretendem alguns economistas. Claro que a situação fiscal é periclitante. É periclitante, mas os economistas estão tratando essa questão de uma forma mentirosa, escandalosamente mentirosa. Eles não estão desnudando o déficit fiscal brasileiro como devia ser desnudado.
Eles não estão mostrando que qualquer preâmbulo de qualquer projeto de reforma previdenciária, hoje deveria conter, era um preâmbulo macroeconômico que mostrasse a seguinte coisa: como o país tem crescido, como tem crescido a sua população, como tem crescido a massa de salários, como tem crescido a massa de desempregados, e aí fazer a pergunta: como isso afetou as contas da Previdência Social? Ninguém faz esse questionamento. O superministro da Economia teve o desplante de apresentar ao Congresso Nacional um projeto e escondeu os cálculos todos. Todas as planilhas de cálculos estão escondidas. Todas. Seu plano de capitalização é contido apenas por meia dúzia de palavras. Não tem um cálculo. Ele tem os cálculos. O projeto não contém um cálculo sequer. Por quê? Porque dentro desse processo de constrangimento, de queda, de marasmo no plano econômico e político, a mediocrização tomou conta do país. E é muito triste que as pessoas pouco se dão conta disso. Elas aplaudem hoje, por exemplo, certos cantores. Um deles até chama Safadão. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! No meu tempo, um nome de Safadão, como é que um artista ia se chamar de Safadão? Safadão era um nome feio. Não, agora não, eu gosto do rei. Safadão, eu sou o Safadão. Passou a ser um título nobiliário, Safadão. Por quê? Porque ele tem razão. Porque o país virou um país de safados. O país virou um país de safados. E abrindo um parênteses, não vou tratar do Celso, dos seus últimos anos de vida, mas eu chamo a atenção para alguns escritos dele que são extremamente importantes, que ele ia se dando conta cada vez mais de que o planejamento realmente ia acabar indo para a lata do lixo, porque o que importa é a política. Ele passa a ser então um acreditador na política, embora a critique, né? Mas mostra as dificuldades que nós teremos, dificuldade, e ele sempre mostra, ele sempre põe a bipolaridade, a questão nacional e a questão internacional, nos seus textos, nas suas advertências, e ele chama atenção, só que ele era discreto, eu não sou, eu sou indiscreto. Então eu falo as coisas da minha maneira. Essa mediocrização, vocês façam aí um meia-culpa de vocês, ou pelo menos uma revisão temporal. Vejam o que aconteceu com o cinema nacional, teatro nacional, as demais artes. O que aconteceu com a carreira de professor? Futebol se transformou em quê? Não é o mesmo futebol dos anos 60. É um outro futebol que está jogando. Você teve então um processo de mediocrização da sociedade brasileira terrível. Nós nos convertemos em medíocres. E é preciso ter autoconsciência disso. E nós precisamos lutar contra isso. Esta luta que foi alvo da demonstração de ontem, ou anteontem, da passeata de estudantes, professores, etc., que bom que houve. É uma manifestação de tomada de consciência, e até a escola particular estava lá presente nessas manifestações de anteontem. E estamos assistindo a coisas do Arco da Velha.
Por exemplo, de repente nós vamos ter um sujeito do Centrão, você não pode chamar de dizer que ele é de esquerda, progressista, não. Centrão tem lá alguns laivos em modernidade, etc., que é o seu Maia, que vai sair como estadista nacional. É verdade. Ele vai ser o sujeito que tentou preservar a democracia no país. Porque as vozes estão tapadas. As pessoas fecharam a boca, mas fecharam os ouvidos também. Essa é a verdade. Então é preciso voltar a falar, voltar a escutar, voltar a principalmente criticar. Não crer em tudo que nos é apresentado. Eu dizia nas minhas aulas nos anos 90, nós estamos há mais de um decênio em crise. Na década seguinte eu dizia, estamos há mais de 20 anos em crise. Na década de 2010, estamos há 35 anos em crise. Agora eu preciso fazer as contas, já não sei mais. Vocês prestem atenção, uma crise duradoura dessa é uma crise que vai deixar uma herança para vocês muito pesada, em todos os sentidos, muito pesada. Meu pessimismo não é de caráter derrotista, por favor. Pelo contrário, é no sentido de tentar chamar a atenção de vocês para que vocês acordem, se é que estão dormindo. Acordem. Bom, é o que eu tinha a dizer. Obrigado.